Fala pessoas, dia 7/11, quinta-feira, e vamos às notícias, porque hoje tem notícias, ontem não teve porque a gente fez uma análise muito breve da situação toda. Trump ainda nem estava confirmado como presidente, hoje a gente tem certeza absoluta. Então, Donald Trump será o próximo presidente dos Estados Unidos, ano que vem ele assume, por isso muitas coisas vão mudar. Economicamente, os Estados Unidos será outra coisa, e claro, isso afetará o mundo, e as estratégias de um republicano são muito diferentes de um democrata, sempre foram, e o Brasil vai ter que se adequar, apesar que não vai ter muita escolha, e o mundo também, né? E vamos falar um pouco do Lula, como ele reagiu, como outras pessoas reagiram à vitória do Trump, né? O Lula antes, só para lembrar, não podemos esquecer que Lula aponta que a vitória de Trump nos Estados Unidos seria o NAZI com outra cara. Já mandou essa, já deu aquela queimada de filme. Uma coisa muito complicada de se falar, porque se o cara ganha, ele tá aí uma situação complicada. O Planalto prepara reação à eventual vitória de Trump. Ele já estava começando a pensar, e agora? Como é que vai fazer? A gente manda uma dessa, e como é que a gente vai reagir? Falar se ele vencer, se o Trump vencer. Lembrando que função de bloquear do usuário no X, o ex-Twitter, deixa de impedir acesso a publicações, ou seja, eu consigo ver todo mundo que me bloqueou. Isso é fantástico, porque eu sou bloqueado por praticamente todo mundo, inclusive pelo Lula, mas agora eu consigo lá, aparece pra mim que o Lula me bloqueou, porém eu consigo ver. Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento, prosperidade, desejo, etc, tal, um monte de coisa, né? Tem que ter diálogo, menos eu, que eu não consigo responder e nem interagir. Não tem problema, não quero também, mas aí o Lula teve que abaixar a bola, né? Lula vai ler ligação para Trump nos próximos dias, provavelmente vai ligar, vai dar aquela desculpa, falar que são questões aí, né, de posições políticas, vai passar uma vergonha. E aí até a Miriam Leitão, Lula acerta ao cumprimentar Trump e se diferencia de Bolsonaro. Mas mandou antes uma de NAs aí pra cima do Trump que pegou mal, né? Governo Lula teme bolsonarismo empoderado com Trump e possível influência de Musk, né? Porque o Elon Musk ganhou muita força com isso aí. Então no Brasil o Elon Musk ele saiu derrotado da questão aí do Twitter, porque ele teve que voltar atrás para treinar a sua IA, mas agora as coisas são diferentes. Aparentemente Musk terá muito mais poder. Vai ter que ver se o Musk vai querer interagir de novo com o Brasil, contra o STF, contra o Moraes ou não, mas a questão de direita voltar ao poder é algo muito sério e pode acontecer, tá? E você vê aí pessoas próximas ao Lula. Se Trump quiser retaliar o governo de Lula, quem perde é ele, diz o ministro Alexandre Padilha, né? Falando que o Trump perde se for pra cima do Lula e quiser bater de frente com o Lula. Ministro de Lula avalia a chance de Trump ajudar Bolsonaro em 2026, né? Dessa mesma questão, né? De barrar, de bater no Lula e aí em 2026 enfraquecer o Lula. Aí diz que quem vai perder é o Trump. Será que perde mesmo? Muito diferente essa questão, né? Bolsonaro pode ser beneficiado politicamente por Trump eleito, diz Valdemar Costa Neto, que é dono do partido, falou que judicialmente não vai fazer nada, ele disse, mas com certeza as influências serão gigantescas, né? E vamos falar um pouco da internacional, só para não perder o rumo. A Rússia fala na questão aí, numa ideia de resetar toda essa questão aí de interação com os Estados Unidos, porque vocês lembram que o próprio Trump falou que vai deixar o Putin fazer o que ele quiser, vai deixar mais tranquilo. Porém, Rússia, até o momento desse vídeo, não pretende parabenizar o Trump, né? Tá meio ressabiado, lembre-se, gente. Não existe amizade entre americanos e comunistas, tá? O que pode é ter acordos, mas nunca é tranquilo. Vamos ver, diz Kremlin, sobre a vitória de Trump nos Estados Unidos. Vamos ver, porque o Trump ele pode muito bem, vamos dizer, enganar, né? Porque o comunista é sempre assim, ele tá sempre ressabiado, porque ele adora trair as pessoas. Então ele desconfia de todo mundo. Então ele acha que o Trump pode estar só falando que vai deixar, que vai fazer diferente, né? Que vai ser distante dos democratas, porque a posição do Trump é uma posição diferenciada do que foi do passado. Isso é uma questão mais complexa para a gente conversar depois, mas Rússia fala em fim do conflito na Ucrânia após a vitória de Trump, porque o próprio Trump falou que vai botar um fim nisso aí. Então eles estão esperançosos, mas Moscou não mantém ilusões, tá? Então eles têm aí uma esperança das coisas serem resolvidas, mas não é 100% normal, né? Após a vitória de Trump, China diz esperar por coexistência pacífica com os Estados Unidos, né? É provável vitória de Trump, esperamos convivência pacífica, todo mundo falando que espera que não tenha problemas. Aquela coisa. Com o Trump no passado teve problemas, mas foram problemas indiretos, se é que vocês conseguem me entender, de um assunto que a gente não pode comentar aqui, né? Trump pode taxar o Brasil e outros membros do BRICS caso seja eleito, tá? Isso foi antes aí dele assumir, mas sim, o Trump economicamente, para poder fazer os Estados Unidos mais forte, ele tem que atacar o BRICS economicamente. E onde está o Brasil? Pois é, esperamos
que isso não afete o Brasil muito. Mas é aquilo, imagina 2025 com o Trump colocando a máquina para trabalhar, como será o Brasil aí? O Lula vai ter problemas sérios. O Brasil elevou emissões de carbono e nesse ritmo descumprirá sua parte no Acordo de Paris, diz estudo. E isso aqui é só para mostrar para vocês que tem muita gente falando que o Lula tem muitos, vamos dizer assim, questões climáticas, é algo que o Lula se importa muito, muito próximo dos globalistas, ele está pouco se lixando, tá? O governo Lula avança com hidrelétrica que impacta Yanomamis e não apresenta estudo sobre indígenas, ou seja, não tá nem aí com as coisas. E falando de América do Sul, vencedor nos Estados Unidos terá que negociar com a Venezuela, diz Maduro. Vamos ter que falar com a gente, né? Vamos ter que me aturar, quase que fala isso. Mas Trump não reconheceu Maduro em 2019 e também nem a Kamala nem o Biden ninguém reconhece. E talvez isso seja a grande questão que o Maduro está sendo meio que jogado de lado, porque se aí o BRICS quer ser algo um pouco mais sério, né, organizado, respeitado pelos globalistas, eles têm que se afastar um pouco dos extremistas, né? Porque o Maduro é dos mais extremistas junto com o Ortega, né? Então, pode ser por isso que eles estejam aí com essas briguinhas que vocês tanto aí ficam falando, que ou é teatro ou não é, tá? Eu acho que é mais ou menos isso aí, tá? Deputados que apresentaram projeto contra Moraes são reeleitos nos Estados Unidos. Não só o Trump venceu, tá? Senado, a Câmara, tem muita gente, muitos republicanos, são a maioria agora. Então, a direita venceu nos Estados Unidos por completo, tá? E clima de velório na Globo News com a vitória de Trump nos Estados Unidos. E olha, veja como tá diferentinha, né? Lembra da capa com o Bolsonaro um pouco mais felizinho, sendo que antes era assim muito ferrenha contra a direita? Agora tá até começando a tirar sarro da Globo, né? A Veja tá um pouco diferente. Dia amanheceu tenso, diz Haddad, após Trump ser eleito nos Estados Unidos. Com certeza pro PT ficou complicado as coisas, ainda mais pro Haddad, questão econômica. Trump ele não brinca em serviço na questão econômica, tá? E até Luiz Marinho bate boca com Haddad em reunião no Planalto sobre corte de gastos. Os caras estão extremamente tensos. São brigas falando assim, você não me avisou que ia ter isso aí? Não, eu avisei sim, você que não sabe, começou a subir o tom. Tensão absoluta, porque eu falei pra vocês, 2024 seria o ano que ia começar as coisas degringolarem, e aí 2025 é onde realmente a coisa vai pegar feio pro brasileiro. Infelizmente estamos aqui, tá? Tem muita gente falando que você não tá muito animado com a vitória do Trump. De certa forma, é uma boa notícia, mas pro Brasil, a gente ainda acorda no Brasil, não tem muito o que comemorar, mas enfim, eu acredito que tempos ruins vai ter turbulência, mas a gente vai conseguir passar por isso, tá? Glaze diz que Trump anima a extrema-direita para 2026 e é preciso se preparar para enfrentamento. Os caras estão, sim, com uma posição muito, assim, receosa do que vai acontecer, e não é para menos, né? As eleições americanas que aconteceram foram realmente... Eu acredito que os números estão corretíssimos. Foi a eleição, assim, digamos, muito real. Os números mostraram a realidade dos Estados Unidos. E não é só ele, é só a Glaze, tá? O Boulos também teve um discurso que a gente vai comentar em vídeo exclusivo, muito revelador, tá? Alvo de 2 ações em andamento. Processos criminais contra Trump devem ser arquivados após vitória. E aí... isso é uma coisa básica, né? O cara era completamente destroçado pelo sistema. Assim que o sistema viu que ele estava viável, colocou, e muito provavelmente ele não vai ter problemas mais com esses processos criminais, como presidente dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o sobrinho de Dilma é intimado pela PF a depor sobre doação eleitoral. Não tá fácil para a esquerda, as coisas vão começar a ficar cada vez mais difíceis, pouquinho em pouquinho, até o pessoal perceber que ninguém mais atura o Lula, nem ninguém próximo a ele, tá? Até o André Janones cansou da esquerda, tá querendo pular do barco. Ele era de direita, pulou do barco, foi pra esquerda, agora quer pular o barco de novo. Só que tem um problema, né? A esquerda não é igual a direita, que deixa passar. Às vezes a direita deixa o cara embora, pular do barco, depois resgata o cara. É uma coisa maravilhosa a direita brasileira. Mas a esquerda não costuma. Vamos ver como vai agir os Janones aí, como a esquerda vai agir com ele também. PGR recorre contra a anulação de sentenças de Dirceu e caso vai para a turma do STF. Será que vão passar por cima do PGR? Será que aí realmente Dirceu ficará livre? Mas aí o caso vai para a turma do STF. A gente meio que sabe o que vai acontecer. Eu acho que vão passar por cima do PGR. STF não resistirá ao vento contra de Trump, né? E deixará Bolsonaro disputar as eleições de 2026, dizem aliados, tá? Os aliados que dizem. Mas realmente é uma situação aí que o STF vai ter que lidar com os Estados Unidos diferente agora. Então pode ser que aos poucos as coisas mudem. Mas é aquilo. O Lula colocou gente ali de peso no STF que vai complicar a situação. Vamos ver. General Heleno acha que inquérito da Polícia Federal sobre o 8 do 1 vai acabar não dando em nada. Então o Heleno tá tranquilo.
O Heleno aí, que é o mais experiente, falou que não vai dar em nada, essa questão de inquérito contra o Bolsonaro, generais, todo mundo aqui tá na frente, a gente falou um vídeo só sobre isso praticamente. Então, pode ser. E lembre-se, PF encontra novas provas sobre ataque à democracia em arquivos deletados por Mauro Cid. Então os caras não vão deixar o Mauro Cid em paz nunca. Esse cara achou que ia ficar tranquilo, mas cada hora aparece algo novo. E lembre-se do áudio dele. Pra mim, o áudio dele é um dos mais reveladores da política brasileira. Não esqueça, hein? Preço da carne bovina volta a subir e brasileiro recorre a ovos e peixes, aponta a pesquisa. E a picanha, como é que fica? Cada vez mais difícil. Posso falar pra vocês, eu acho que o Lula vai fazer uma contenção de danos aí, tá? Pra não ficar muito feio aí, pra segurar no começo de 2025, eu acho que as coisas vão ficar um pouco mais tranquilas. Eu acho, porque os caras são doidos. Eles podem aí continuar com o plano de estragar completamente o Brasil. Mas isso aí é um sinal que o povo vai ficar revoltado, porque a picanha vai sumir, né? E olha só, o orçamento de 2025 não tem nem dinheiro para o censo agro, nem contagem da população do IBGE, né? Não tem dinheiro, acabou. Corte de gastos, subindo imposto. Imagina, não, isso sem o Trump já tá difícil a economia brasileira. Com o Trump lá, com o dólar subindo, vai complicar. Falando em subida do dólar acima de 6. Erro em plataforma do Google provoca confusão após vitória de Trump, que foi aí até 6,12, até 6,17. Mas falam que é um erro aí da questão da cotação do site, o que é muito estranho. Eu nunca vi isso dar erro. Do nada dá um erro justamente quando o Trump vence. Não é uma coisa muito assim, coincidência tremenda só o Trump vencer e aí o dólar sobe ali e é erro. Mas enfim, como não é minha área, eu vou ficar quieto, porque pode ser apenas um erro mesmo. Mas um erro muito assim, sabe? Um timing muito estranho. Partidos republicanos propõem discussão sobre voto por celular no Brasil. Imagina a bagunça que seria o Brasil, né? Voto por celular. Eu não descarto isso aí não, hein? Eu acho que um dia eles vão querer isso aí, porque vai ficar ainda mais fácil para você votar, digamos, né? Toffoli nega pedido de Eduardo Cunha para anular processo da Lava Jato. Todo mundo sendo perdoado. Toffoli, um amigão do pessoal do PT, um amigão, mas o Eduardo Cunha, que vocês lembram dele, como vota deputado, foi ele aí o principal para derrubar a Dilma. Esse aí ele não tem, esse cara não tem. Ele não consegue aí anular os processos dele, que coisa, né? Enquanto outros tem aí, tá? Tem outro pessoal até supostamente direitista que tá de boa. Mas enfim, pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Mais uma semana aí quase que terminando, passando bem rápido, mas interessante que a gente teve boas notícias de certa forma. Pelo menos pra gente sair daquela tensão que era os democratas só fazendo cagada nos Estados Unidos. Pessoal, não esqueça do link da Amazon, tanto comentário fixado, tanto na descrição. Clicou, navegou e comprou, né? Clica lá, navega, encontrou alguma coisa, compra, ajuda o canal, não achou, não tem problema. Mas a gente ajuda bastante o canal, tá? A gente se fala amanhã, muito obrigado e até mais.